Em 1921, o coronel Felipe Pedreira de Cerqueira obteve permissão do arcebispo de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil, Dom Jerônimo Tomé da Silva, nascido em 1893, morto em 1924, que aprovou a planta estilo neogótico com interior escariole e na parte externa uma mistura de vidro e argamassa para a nova Igreja do Senhor dos Passos. Em 9 de outubro de 1921, foi colocada a parte sul do terreno, a pedra fundamental, sendo celebrada uma missa campal no local da futura igreja. Em 1923, o balancete de receitas de donativos e despesas na construção deixou um déficit, o que fez que as obras tivessem uma longa paralisação de 41 meses. Os fundos para a construção eram obtidos em doações populares, quermesses, rifas, etc. Em 18 de julho de 1929, era celebrada a primeira Santa Missa com a igreja em construção. Em 1930, já havia colocado a cumeira do edifício em ato solene. Em 1932, as obras encontravam-se bastante adiantadas, e para incentivar o fervor dos fiéis, foi realizada a segunda Santa Missa, com o templo ainda em obras. Em 1936, a igreja foi entregue ao público, mesmo sem conclusão, funcionando apenas às sextas-feiras e aos domingos. Em 1951, recomeçou-se a construção da igreja e resolve construir uma torre com 35 metros de altura. Em 1961, a igreja se torna paróquia, que organizou uma comissão a fim de concluir a construção da igreja. Em 1979, é feita a inauguração final da igreja em todos os seus detalhes. Em 1991, foram efetuadas obras de reforma, desta vez no telhado da igreja, com substituição das telhas de barro por telhas de fibrocimento e modificações no presbitério. Em 2004, houve uma reforma na área interna da igreja. Foram efetuados serviços de troca de todo o piso, reforma do altar, da sacristia, instalações elétricas, bancos e pintura interna total. Em 2009, houve a queda do pináculo da torre. Em virtude disso, o arquiteto restaurador Dr. Mário Mendonça efetuou a análise do problema e foram verificadas que os elementos arquitetônicos decorativos aplicados à obra estavam ameaçando os fiéis. Assim, optaram pela interdição temporária em virtude da segurança nessas estruturas arquitetônicas. O projeto para esta reforma externa foi efetuado pelo IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia, pois a Igreja Senhor dos Passos trata-se de um patrimônio particular tombado provisoriamente pelo governo da Bahia. O valor estimado da obra foi de R$ 1 milhão, com duração de 12 meses. Como a Arquidiocese de Feira de Santana não possuía recursos financeiros para a execução desta obra, em julho de 2010, em audiência com o então governador da Bahia, Jacques Wagner, o qual, após receber a perícia e os relatórios técnicos, autorizou o IPAC em caráter de urgência a realizar a obra, assumindo assim o Estado da Bahia a responsabilidade pela recuperação externa do imóvel. A igreja é mantida por doações dos dízimos feitos pelos fiéis e pela arrecadação diária acontecida em missas. E através de ensinamentos religiosos pregados, a igreja vai passando seus conhecimentos às gerações futuras. Com o estilo arquitetônico único e arrojado, a Igreja Senhor dos Passos se mantém fiel a seus traços desde a sua fundação, no qual é preservado até hoje, tornando uma das obras mais belas da cidade de Feira de Santana.